Fala, concurseiro, aqui quem vos fala é Lázaro Campos e hoje trazendo mais conteúdo para agregar na vida do concurseiro, né? E a dica que eu trago hoje seria a decisão que deve ser tomada no momento da prova, quando você está diante de uma questão e não sabe o conteúdo, se você deve chutar ou não, né? Mas antes de estar falando disso, eu vou fazer um pedido a vocês que, se fizer sentido toda essa informação que eu venho colocando, deixando à disposição de vocês aí. Se fizer sentido, compartilhe, comente, dê um like, se inscreva no nosso canal e só assim que o algoritmo entende que a nossa informação é relevante e pode estar ajudando mais pessoas e estar distribuindo para mais concurseiros, né? Então vamos lá. Chutar ou não chutar diante de uma questão que você não sabe? A minha resposta é muito relativa. Vai depender muito da banca que está aplicando sua prova. Por exemplo, o Sebrasp, eu recomendo a pessoa não chutar. Responda somente aquele conteúdo que você tem consciência e competência para estar respondendo. Até porque se você responde, chuta e erra errou esse chute, além de você perder que você errou, você elimina uma que você acertou. Então corre o risco de você sair zerado nessa prova, né? Então eu recomendo que você responda no Sebrasp somente aquelas questões que você tem pleno conhecimento, que você tenha certeza, né? E ainda assim corre o risco de errar, porque a pressão psicológica na hora da prova é totalmente diferente do que você está vivenciando na sua casa, né? Então, o Sebrasp é um caso específico, porém, tem bancas que, por exemplo, Vunesp, FCC, que você tem possibilidade de fazer essa alternativa, de chutar, né? O que eu recomendo quando você estiver fazendo a prova da Vunesp, da FCC, da CES Gran Rio, né? Para você poder estar eliminando e estar aumentando a chance de acerto, né? Eu recomendo que, se você for chutar, já comece por exclusão, né? Vamos supor uma questão que tem cinco possíveis alternativas. Então você tem só 20% de chance de acertar. E a banca, ela coloca 80% de chance de fazer você errar, né? Então o que acontece? Quando você não sabe o conteúdo, comece a olhar as alternativas e vai excluindo aquilo que é tipo ridículo, é impossível ser aquela resposta, né? Isso não significa que em algum momento você vai fazer isso e vai estar eliminando a questão correta, mas é uma das alternativas que você tem, né? Diante da prova ali, às vezes você está diante da mudança na sua vida ali, numa aprovação no concurso, você não quer perder tempo, olhar para a questão, deixar ela em branco, sendo que você tinha a oportunidade de responder. Nessas bancas, FCC, VUNESP, Cesgran Rios e outras bancas, você pode fazer isso. Ou pega, olha a questão, realiza a exclusão de quais não tem possibilidade alguma de ser resposta, assim você vai aumentando a chance de acerto, né? Isso você não deve fazer com o Sebrasp, porque o Sebrasp até é 50-50, é certo ou errado. Ou você sabe ou você não sabe. Então, quando você não sabe, você deixa em branco ali, não preenche nada no seu o gabarito ali, porque isso pode custar muito caro. Eu, por exemplo, fiz uma prova em 2020, acho, 3 de fevereiro, lá em Brasília, na prova da Secretaria da Fazenda do DF, acho que foi isso mesmo, dia 3 de fevereiro. A prova tinha 160 questões, né? Eu respondi 115 questões com absoluta certeza, né? 35 eu tinha dúvidas, né? Que eram 18 matérias, tinha bastante dúvida em TI, estatística, então dúvida é um percentual muito alto, né? Tipo 35 questões são praticamente 25% mais ou menos, 22%. Mais ou menos 22% da prova com dúvida, né? E ainda assim eu olhava, né? Eu sou de São Paulo e olhando aquele concurso lá em Brasília, região Centro-Oeste, eu falei, não, eu tenho que aproveitar, né? Tô aqui, eu tenho que fazer uma boa prova. Aí fui, dessas 35 questões, corri o risco de errar 10. Eu falei, vou chutar pelo menos 10, as que eu tiver mais
familiaridade com o meu conhecimento, eu vou responder. E deu certo de serem 10 questões. Resumindo, errei as 10 questões. Errei as 10 questões, eu tinha aceitado 115. Como eu tinha errado 10 questões, minha pontuação caiu para 105. A nota de código, se eu não me engano, era 120, eu acho, né? 115 ou 120. Né? Aí foram anuladas algumas questões, até o concurso ainda está em andamento, que tem a prova de redação, não validou ainda, não homologou ele ainda, né? Mas aí eu olhava assim e falava, não acredito, se eu tivesse deixado as 35 em branco, a minha grande chance de estar entre os aprovados ali é bem maior do que quando eu cometi o erro de chutar. Então, eu sugiro aos concurseiros que, diante de uma prova que seja o Sebrasp ou qualquer outra banca que fizer um critério de avaliação onde uma que você erre uma, elimine uma que está certa, você não chute, vá com base só em conhecimento que você tem. Agora, se for banca de alternativas onde uma errada é uma errada apenas, né, eu sugiro que você faça essa exclusão. Você vai eliminando, aumentando a chance de você aceitar. Até porque é o momento da prova, todo mundo está esperando. Às vezes você esperou 2, 3 meses, 6 meses, até anos para fazer aquela prova, e quando faz você vai tirar em branco. Né? Então eu não sou fã, não recomendo ninguém ir para a prova para chutar, porque você já vai com uma afirmação de que você não sabe. Né? Então, eu sugiro que o concurso estude bastante. Se porventura não for possível responder a alternativa com base no conhecimento, faça esse critério para você tomar uma decisão para chutar. Faça exclusão, e se assim você tiver alguma dúvida, deixe em branco, né? Se não for eliminar uma questão que você aceitou, chute, mas eu não recomendo. Eu recomendo que você estude muito mais do que você vem estudando, para você com uma enorme bagagem para sua prova, né? Então, a dica que eu trago para o concurso de hoje seria essa, né? Em relação a chutar, você pode chutar, só que preste bem atenção aonde, quando e com quem que você está chutando. Se às vezes se você chuta com o seu braço e erra, é fatal. Ela vai eliminar uma que você aceitou. Já é difícil você aceitar ainda. Eliminar uma do que você acertou só pelo fato de que você ter errado uma questão é complicado, né? Então eu sugiro que você estude bastante. Então por hoje o vídeo eu encerro aqui. Espero que possa estar ajudando vocês, e amanhã eu subo mais um vídeo aí. Se quiserem me solicitar qualquer dúvida, qualquer pergunta em relação a qualquer tema, aí é só me enviar que eu estarei respondendo. Então fique com Deus, tenha um bom dia, até amanhã.